Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a esse santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tentar começar o culto de novo com um amém de quem está acordado, de quem está vivo, de quem está feliz por estar na presença de Deus. Vamos tentar de novo? Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar esse culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. É assim que crente feliz faz, irmão. Tudo que o adversário quer é tampar nossa boca, mas nós estamos na presença de Deus. Nós estamos com vida na carne e na alma porque Deus nos ama. Então, isso nosso inimigo vai ter que engolir. O glória que sai da nossa boca para a glória do nome do nosso Deus. Vamos louvar a Deus com o cântico 307. 307. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, Santo Deus. Coragem, força. Sou peregrino aqui, em terra estranha sou, do reino de esplendor, embaixador eu sou, para falar da paz, do seu amor verás, vim a serviço do meu rei. Esta mensagem Deus me deu, de convidar-vos para o céu. Ele oferece a vós eterno lar de amor, sublime reino de esplendor. Não posso exprimir a
Jesus provém, vim a serviço do meu Rei. Esta mensagem Deus me deu, de convidar-vos para o céu. Ele oferece a vós eterno lar de amor, sublime reino de esplendor. Mandado é do Rei que o homem pecador aceite a eterna lei do Santo Criador. Só quem obedecer com Deus irá viver, vim a serviço do meu Rei. Esta mensagem Deus me deu, de convidar-vos para o céu. Ele oferece a vós eterno lar de amor, sublime reino de esplendor. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 368. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A tua obra de amor contarei, ó glorioso Jesus, que os pecados perdoas direi, e que do mundo és a luz. Vem, Rei eterno, vem, Rei da glória, meu coração abençoa. Canta, igreja, coragem. Como de graça me deste o bem, a paz, a vida e o amor. A todo homem direi que também tu lhe darás, ó Senhor. Vem, Rei eterno, vem, Rei da glória, meu coração abençoa. Revelará seus mistérios, Senhor, a todo aquele que crê. Pelo Espírito
vem, Rei da glória, meu coração abençoar. Unges meus lábios e anunciarei o evangelho da graça sem par. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino 378. Em seguida nós vamos orar. A Irmandade aí da live, do Facebook, do YouTube, pode mandando os seus pedidos de oração, que nós apresentaremos a Deus em seguida. 378. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Coragem, vamos. Os amigos celestial é minha salvação. O seu amor que não tem igual, eu sinto em meu coração. Salvo por seu poder, salvo por seu amor, sinto em meu coração a presença do meu Senhor. Tava triste e sei a paz no mundo enganado, mas meu Jesus veio me salvar e me tornou seu seguidor. Salvo por seu poder, salvo por seu amor, sinto em meu coração a presença do meu Senhor. Que grande sorte eu alcancei das mãos, Senhor, pois brevemente eu entrarei onde Deus Criador, salvo por seu poder, amor, sinto em meu coração o meu Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus.
Vamos, irmãos, orar ao Senhor nesse momento, vamos clamar a Deus, pedindo orações. A nossa Irmandade está pedindo orações por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias, e os testemunhados estão rogando as orações da Irmandade. Também a nossa irmã Miriam, que é da Obra da Piedade aqui do Alphaville, pede as nossas orações para sua mãe, a irmã Lúcia, que voltou para a UTI em estado gravíssimo, voltou a ser entubada, uma situação muito, muito difícil. A irmã Lúcia, da Obra da Piedade da CCB, lá em Caraguatatuba, cidade onde eu nasci, onde a irmã Miriam também nasceu. Tanto que eles não estão congregando, eles estão há mais de um mês lá já, acudindo. E a irmã Miriam no hospital com diabetes e asma. A irmã Miriam é do grupo de risco 2 vezes e está lá dentro do hospital 24 horas por dia. O Juninho conhece, 24 horas por dia. Mas vamos pedir a Deus que estenda a sua mão de misericórdia, que Deus faça uma obra. Também os nossos irmãos do estado do Mato Grosso, e ontem à noite eu recebi notícias também dos nossos irmãos de Alagoas, que estão sofrendo com as queimadas estão atingindo as fazendas, as casas, matando as criações, as lavouras e até pessoas, irmãos. É só Deus para ter misericórdia. A coisa mais medonha do mundo. Os irmãos mandaram foto, aquela chama sem tamanho, parece o fogo do inferno. Deus o livre, irmão. Que Deus tenha misericórdia, que o Senhor envie chuva para a glória do seu nome ser manifestada em toda essa terra. Uma ocasião, eu não lembro qual ano, acho que foi 2014, por aí, os irmãos lembram que nós tivemos uma seca muito grande aqui em São Paulo, que começou a faltar água, lá no prédio onde a gente morava, o Juninho e eu, eles punham um caminhão-pipa, porque acabou a água, né? Lembra os reservatórios aqui? Ficou muito baixo. E nós estávamos congregando em Itapevi uma terça-feira, mas aquela secura, irmão, aquela coisa horrível. E um músico começou a fazer oração, mas estava de cozinhar na igrejinha pequena de Itapevi, não a igreja grande, a pequena, não tinha ar-condicionado, então era muito, muito quente. E o irmão estava orando com Israel de Araçariguama, toca baixo. Senhor, quanto tempo sem chuva, não sabia, 3 meses sem chuva, e o teu povo sofrendo por falta de água, tem misericórdia. Senhor, tu és o Deus que fez o céu e a terra, isso tudo é uma ordem, Senhor, tu pode mandar chuva nesse lugar. Irmão, na medida que ele estava orando, o céu começou a trovejar e deu água, que encheu a igreja de Itapevi de água. A igreja de Itapevi é alta do chão, entrou água até o estacionamento, até o final do culto, e nós estamos glorificando a Deus. Irmão, não tem nada difícil para o nosso Deus. Se nós orarmos com fé, o Senhor abre as portas e nós vamos dar muita glória a Deus. Mas tem que abrir o coração e clamar. Então vamos orar por esses irmãos, por toda a nossa irmandade. Nosso irmão N está numa reunião de trabalho, não pôde estar presente. Que Deus possa guardar também, abençoar em tudo o que fizer. Que o Senhor mande para nós essa manhã a sua santa palavra. O irmão Marquinho vai vir orar por nós, vai pedir a bênção também em favor do santo culto. Vamos juntos, ajoelhados, orar a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia Jesus, glória a Deus. Um glória domingo a Deus. Abençoado, um sol maravilhoso, e a igreja presente nesta manhã, que cada um venha alegrar o seu coração, que venha deixar de lado as dificuldades, os problemas, e se concentrar, falar com Deus nesta manhã, porque o Senhor tem grande obra para fazer aqui neste lugar. O Senhor tem grande obra para fazer. Amém. A todos aqueles que estão nos assistindo pelas lives. Senhor, que o Senhor possa entrar na vida dessas pessoas. Altíssimo Deus, amém, bondoso. Senhor, nesta manhã, papai querido, nós já te apresentamos, Senhor, cada um que entrou por essas portas, Senhor, cada um que Deus querido colocou ali com toda a fé, Senhor, um pedido de oração, ó Deus, por uma causa, Senhor, seja ela qual for, Senhor, eu não conheço, mas Tu conhece, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa entrar com providências, ó Pai, que cada um possa sair daqui desta manhã glorificando o Teu santo nome, ó Pai. Altíssimo Deus, nesta manhã, Deus, já agradecemos, Senhor, por cada hino entoado, Senhor, por cada músico, Senhor, aleluia, cada musicista, organista, Senhor, ó Deus, como eles
têm se dedicado, Senhor, como eles têm, Senhor, ó Deus querido, Pai amado, se esforçado para, Deus querido, mostrar, Senhor, o melhor para Ti, ó Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que quando, Senhor, louvamos, ó Deus, para Ti, Senhor, a glória do Senhor desce até nós, Senhor. Altíssimo Deus, ó Pai, nesta manhã, Senhor, cuida de cada um, Senhor, que nos ouve pela internet, ó Pai. Quantos que estão nesta manhã clamando, Senhor? Quantos estão pedindo por misericórdia, por um milagre, por uma causa, Senhor? Ó, meu Deus, essas queimadas, Senhor, que tem, Deus querido, Pai amado, incomodado muitas vidas, ó Pai, verdade. Tirado a paz das pessoas, ó Pai. Ó Deus, entra com providência, Senhor. Manda chuva do céu, Senhor, para que, Deus querido, Pai amado, possa cessar, Senhor, esses problemas, Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Papai querido, também te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa visitar, Senhor, a irmã Lúcia, Pai amado, sim, e toda a sua família, sim, Senhor. Cuida, Senhor, entra com providência, aleluia. Senhor, derrama a cura sobre a vida da tua serva, Senhor. Faça um milagre, ó Pai amado, para que o teu nome, ó Pai, seja glorificado, Papai querido. Ó Deus amado, Deus fiel, nesta manhã, Senhor, aleluia. Querido, o Senhor já está Jesus. Falando conosco, aleluia. Senhor. O Senhor já tem tocado em nossos corações, ó Pai, porque, Deus querido, eu já senti a presença do Senhor nesta manhã, ó Pai, e eu creio que a igreja, Senhor, está na mesma comunhão, meu Deus querido, porque se abrirmos os nossos corações, ó Pai, se nós entregarmos verdadeiramente, Senhor, a nossa alma, Senhor, para Ti, ó Deus, nós cremos no milagre, nós cremos, Senhor, que vamos sair daqui glorificando o Teu santo nome, Altíssimo e eterno Deus, ó Pai, que nesta manhã também o Senhor possa abençoar a vida de cada um que vai ofertar, Senhor, aqueles que também, Senhor, por algum motivo, ó Pai, não tiver condições de ofertar, Senhor, em dinheiro, mas nós sabemos, Senhor, que só de estar aqui nesta manhã, Senhor, já é uma oferta, Senhor, que o Senhor possa abrir as portas de emprego, glória que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, se precisa de um aumento de salário, Senhor, que Deus querido possa entrar com providência, meu Deus, que aqueles que Deus querido necessita de um milagre, ó Pai, ó Deus, também nesta manhã, Senhor, eu creio que tem muitas pessoas clamando por um alimento, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, suprir a necessidade dos Teus filhos, ó Pai. Que não venha faltar alimento nas prateleiras, Senhor. Se tem alguém aqui, Senhor, nesta manhã, passando por algum tipo de necessidade, Senhor. Ó Deus, que do céu possa vir, Senhor, meu Deus, o milagre, ó Pai. E que o Senhor possa, Senhor, cessar a fome do Seu povo, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Papai querido. Também nesta manhã te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa enviar do céu a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor. Usa o Teu Filho, Senhor, que vai trazer a palavra nesta manhã, meu Deus. Ó Deus, o Senhor sabe que só somos um instrumento, Senhor, verdade, porque Deus. É o Senhor que nos guia, o Senhor é quem dirige esse culto, é o Senhor que fala em nossos corações, é o Senhor que transforma, que salva, que liberta, aleluia. Meu Deus. Nós só precisamos crer, Senhor, nós só precisamos ter a certeza, meu Deus querido, que o Senhor se faz presente em nossas vidas. Pai, fala conosco nesta manhã, Senhor, cuida desta obra, Senhor, cuida desta igreja, Senhor, fortaleça, Senhor, cada obreiro que tem se dedicado, sim, Senhor, que Jesus. Tem trabalhado, Senhor, por esta obra, Senhor. Ó, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, temos a aula de música, Senhor, que os irmãos, o irmão André, a irmã organista, que está, Deus querido, na frente desta obra, que o Senhor dê cada dia mais sabedoria, Senhor, que o Senhor dê cada dia mais força para que eles possam, Senhor, continuar fazendo esta obra com amor, meu Deus, porque muitos músicos surgirão, Senhor, muitas pessoas, Senhor, têm, Senhor, a vontade de fazer, Senhor, uma aula de música, mas não tem condições, e aqui nós damos esta oportunidade, Senhor, para que as pessoas venham, Deus querido, crescer na Tua obra. Papai querido, nesta manhã, Senhor, nós te pedimos, Senhor, tudo isso não em nosso nome, ó Pai, mas em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Ficaram cansadinhos por causa da oração, irmão?
É para compensar o que vocês não oram em casa. Aí compensa aqui na igreja. Para vir no culto, fazer uma oração de 3 minutos, melhor não orar. Oração é falar com Deus, derramar o coração na presença de Deus. É o mínimo que nós fazemos para o Senhor. É o mínimo do mínimo. E pensa no povo ruim de oração, é nosso povo. Mas vai melhorar, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ser uma igreja de oração, uma igreja que crê, que clama. Se nós somos uma geração daqueles que buscam, nós seremos dignos desse nome, no nome do Senhor Jesus. Vamos fazer os anúncios, irmãos. Cultos, todos os dias às 20 horas pela live, os cultos presenciais nessa congregação, domingo às 10, que é hoje, daqui a pouco às 18h30, terça-feira às 14 horas, quarta-feira às 20 horas e sábado às 10 da manhã, o culto das mulheres. Nós vamos falar jazinho sobre esse culto das mulheres, todos e todas convidados a estarem presentes. A mesa do amor, também continuamos pedindo a colaboração da Irmandade com alimentos não perecíveis. No segundo domingo de outubro, nós teremos a reunião da piedade, a reunião de atendimento de novo, que sairão mais diversas necessidades para atendimento da obra de Deus. O livro da Hora da Bênção tem disponível aí na secretaria, também para a Irmandade da Live tem o link aí na descrição do vídeo, que vai ser toda a renda desse livro destinada agora ao reboque e o piso da igreja de Itapirapuã Paulista. Porque na quarta-feira Deus tocou o coração de uma serva de Deus e ela doou todo o telhado. Glória a Deus. Já está em caixa esse dinheiro, esses R$5.000, e vamos acabar aquela congregação no nome do Senhor Jesus, se Deus quiser. Temos também a construção da congregação de Sorocaba, temos a reforma da congregação do bairro do Limão e outras mais, diversas necessidades que fazemos menção à nossa Irmandade. Como o servo de Deus anunciou na oração, pediu a bênção de Deus, as aulas de música continuam sendo realizadas todos os domingos, às 8h30 da manhã, antes do culto das 10. Então, a Irmandade que tem desejo de tocar, de aprender o instrumento, a irmã Dani que ensina as irmãs, o irmão André que ensina os irmãos, então estão convidados a estarem aqui juntos de nós. O que mais de aviso, Marquinho? Só, Marinha? Ainda não está na hora de Santa Ceia, não, né? Não está, né? Falta tempo ainda. Vamos fazer as ofertas, irmãos? Aí nos bancos, os irmãos, na frente onde você está sentado, tem um envelope. Cada um pegue o que Deus tocar no seu coração e oferte para a obra de Deus. Nós temos diversas necessidades, temos alguns instrumentos que precisamos comprar para a aula de música, então pedimos a ajuda da Irmandade. Quem for precisar passar cartão, procurar o irmão Rodrigo, meu xará, lá na portaria, que ele está com a irmã Ju também. A irmã Ju e o irmão Rodrigo estão com a maquininha de cartão. Se alguém for passar cartão, vá até lá e nós vamos ofertar junto com a Irmandade, mas primeiro vamos orar. E os irmãos obreiros, assim que terminar, vão passar recolhendo os envelopes. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Quando terminar aí, vocês me avisam, gente? Já era? Terminou? Vamos ficar todos de pé, irmãos, para a gente poder orar? Senhor, diante da Tua presença, nós colocamos a oferta do Teu povo e Te pedimos que haja Tua bênção, Senhor, sobre esses frutos, que onde chegarem as famílias, as vidas que forem beneficiadas, que possam reconhecer que isso não é outra coisa senão o amor de Deus para com as suas almas. Abençoa o salário, abençoa o trabalho ou a falta dele e abre as portas, porque o Senhor é um Deus de providência na nossa vida. Tu és um Deus que faz obras sem que nós esperemos. Cremos, Senhor, que haverá uma grande bênção na vida da Tua igreja. É o que nós Te pedimos, no nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Pode sentar-se, irmãos, eles vão passar recolhendo.
Oi, meu irmão. Vai saber, viu, irmão Cadu? Tem gente ruim que brota do chão, né? Acontece. Mas é uma calamidade. Destrói fazenda, destrói o gado. Só Deus. Enquanto os irmãos estão recolhendo os envelopes, eu quero pedir um favor para a Irmandade, antes de nós cantarmos o hino da palavra, que vocês abram suas Bíblias, aí você na sua casa também. Não precisa pôr na tela não, tá, Brunão? Carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, no finalzinho da Bíblia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Gostaria que a Irmandade prestasse bem atenção, que esse assunto está ficando chato já, mas nós vamos falar só mais umas 200 vezes só. Encontraram? Diz aqui o seguinte, nós vamos ler só o verso 1, 2 e 3. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujo nome estão no livro da vida. Que ajudes essas mulheres que trabalham comigo, aonde? No Evangelho. Elas não trabalhavam com Paulo pondo comida no prato de um forgado, lavando e passando como empregada, sendo funcionária do lar. Elas trabalhavam pregando o Evangelho. Está bem claro isso para a Irmandade? As nossas irmãs estão liberadas para pregar o Evangelho onde Deus mandar. E aqui o culto delas vai continuar e vai aumentar, no nome do Senhor Jesus. Enquanto a banda passa, os cães ladram, mas nós continuamos dando glória a Deus. Elas ajudam no Evangelho, irmãos, na pregação do Evangelho. As mulheres sempre tiveram um papel fundamental na disseminação do Evangelho, desde sempre. Quem negou o Senhor, foi um homem ou uma mulher? Foi um homem. As mulheres limparam os pés da cruz onde pingava o seu sangue, e depois ainda foram ungir o corpo dele. Foram elas que encontraram com um anjo no sepulcro. Foram elas que saíram anunciando aos demais, ele já ressuscitou. Glória ao nome do Senhor. Então essa foi a luz que Deus nos deu, e vai continuar no nome de Jesus Cristo. As irmãs vão servir a Deus. Ontem eu estive aqui no culto das irmãs um pouquinho, depois me retirei para não deixar as irmãs, enfim, inibidas, porque a gente sabe que um pregador vendo o outro é ruim, a pessoa se sente inibida, mas assisti da minha casa a palavra e Deus falou com todos nós, e tem falado com a nossa Irmandade, e dentro em breve, mas é breve, eu não posso marcar dia, porque senão elas ficam desesperadas, mas quando elas menos esperar, vai ter culto delas à noite, no meio da semana, para todas as mulheres. Tinha lá 200 e tantas mulheres assistindo o culto, dando glória a Deus. Vou dizer outra coisa para os irmãos. O que a palavra fala sobre a mulher sábia? A mulher sábia edifica a sua casa, e a tola a destrói com suas próprias mãos. Por que não é o homem sábio que edifica a casa? Por que foi dada essa responsabilidade à mulher para edificar a casa? Quantas viúvas você conhece e quantos viúvos você conhece? Eu respondo para você. Você conhece muito mais viúvas que não se casaram do que viúvos. Porque o viúvo, a mulher morre na mesma semana, o defunto está quente, ele já está arrumando outra. A mulher não, ela cria os filhos sozinha, envelhece, serve a Deus e não nega o Senhor por nada. A mulher não é visceral, a mulher é racional. A ciência diz que vocês têm mais hormônio. Não sei se vocês usam, mas que tem. Mais neurônio. Hormônio vocês têm de montão mesmo. Diz que vocês são melhores motoristas e assim por diante. Nós vamos valorizar as nossas irmãs. Chega de opressão contra as mulheres de Deus. Tá bom, irmã? Dá para vocês dar um glória a Deus aí, não? Nós vamos respeitar vocês, porque eu acordo várias vezes de madrugada e acho a minha esposa nos pés da cama de véu na cabeça orando por mim.
Enquanto eu estou roncando, ela está orando, me cobrindo de oração. Então as irmãs serão valorizadas no nome do Senhor Jesus. A primeira oração que eu fiz na minha vida, que me ensinou, foi minha avó, que já dormiu no Senhor em 2015. Primeira palavra que eu preguei, ela estava lá no culto de jovem. Eu tinha 7 anos de idade, era a que estava mais dando glória a Deus. Estava bom, vó? Estava lindo, a gente sabe que não estava. Mas ela estava lá animando, ajudando, que as irmãs recebam nessa manhã uma porção dobrada do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, que vocês tenham a condição de edificar a vossa casa, porque através da vossa oração é que a nossa casa está de pé, irmãos, que a nossa casa está de pé. Então, amados, vamos respeitar isso, e os que não estão satisfeitos, tem um monte de live de sertanejo acontecendo agora, vai se alegrar lá com o sertanejo, vai ver funk e deixa nós aqui que nós vamos continuar servindo a Deus na vocação que Deus nos deu. Próximo sábado às 10 da manhã tem culto das mulheres. Pedimos às irmãs que valorizem, vocês reivindicam direitos, mas na hora de unir vocês estão desunidas. Venham para o culto das mulheres, valorizar a serva de Deus. Quer pregar no culto das mulheres? Congrega 6 meses aqui sem falhar, nós vamos pôr você para pregar. Mas vir aqui só para pregar não precisa, já tem quem pregue. Vem aqui, congrega, dá glória a Deus, e Deus vai se usar das irmãs, e nós vamos glorificar o Senhor. Tá bom, irmão? Tá bom essa parte? Tá bem explicadinho? Então, glória a Deus. Tem mais algum aviso, irmãos? Não, né? Para a alegria dos baixistas, vamos cantar o 390, e Deus vai mandar para nós a palavra. 390. Tem alguma dúvida, irmã, sobre esse assunto? Está bem claro para as irmãs? Ah, sim. Dizem lá em Coríntios que a mulher deve ficar calada. Vou explicar de novo isso para vocês. Lá, Paulo deu essa recomendação, porque as mulheres, elas tinham uma maneira de se expressar diferente naquela localidade, elas faziam mais barulho, elas falavam, elas dançavam, elas cantavam, e aquilo atrapalhava a preleção da cerimônia. Não tem como uma pessoa falar e 300 gritar, ninguém consegue ouvir. Então ele dizia que a mulher esteja calada, para que pudessem ter entendimento da celebração. Mas em momento nenhum ele fala do Evangelho. A palavra de Deus, irmão, é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Se fosse para não pregar a palavra, ele diria com clareza, a mulher não se aplique no Evangelho. E ponto final. Não, irmão, era só por causa da celebração. E você só vem, e já aqui em Filipenses, ele valoriza as mulheres e agradece pelas obras que elas têm feito no Evangelho. Eram regiões diferentes. Tanto que os irmãos só vão ver a recomendação do véu em Coríntios. Não vai ver em lugar nenhum mais. Porque era particular para aquilo lá, para aquela região. Por isso as nossas irmãs são livres. Se quiser usar véu, glória a Deus. Se não quiser, glória a Deus. Estamos tudo na presença de Deus. 390. Glória a Deus. Vamos cantar. Só quem for dessa multidão aí que vai cantar com alegria. Vai. Eis que multidão muito grande de todas as nações e tribos cantavam no céu e davam louvor perante o Salvador. Trajavam vestidos brancos, lavados por Jesus Cristo, nas mãos levavam palmas, louvando ao Criador. Perante o trono de Deus e do seu Cordeiro, dizendo então, real salvação pertence a Deus, Senhor. Prostrados o adoravam, louvando ao verdadeiro, com glória, ação de graças, poder, força e louvor. Anjos também na glória, alegres cantavam hinos, com todos os que em tribulação mostraram valor.
estão as fontes das águas vivas. Nos com grande regozijo no céu resplandecerão. Glória a Deus. A Irmandade aí da live, compartilhe o culto que nós vamos agora aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Santo é o Senhor Jesus. Tem piedade, Senhor. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo Samuel, capítulo 9. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo o que pertencia a Saul, e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa com um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Só até aqui, irmãos. Amém. Então, irmãos, essa palavra retrata muito bem de quando um homem tem caráter, quando um homem tem compromisso com a palavra, tanto com a sua palavra quanto com a palavra de Deus. Ele não precisa de documento, né? Os irmãos mais antigos lembram-se que dizia assim no passado: a palavra de um homem é documento assinado. O que falava
estava falado e não tinha documento maior do que a palavra de um homem empenhado, porque era desonroso alguém dizer, aquele homem mentiu, aquele homem não cumpriu. A sociedade achava desonroso, e ainda continua sendo, mas para a sociedade é normal. Quanto mais mente, mais normal fica. Os valores estão deturpados. A bem da verdade, Davi não fez nenhum compromisso com Jonatas. Não falou nada para Jonatas. Olha, se um dia você morrer, eu vou cuidar dos teus filhos, vou cuidar da tua herança. Não fez promessa nenhuma. Mas ele lembrou-se dos favores que Jonatas o tinha feito, livrando-o da mão de Saul. Quando Saul o intentava matar, então Jonatas, filho de Saul, ia contra o seu pai para favorecer Davi. Olha, meu pai está te armando uma armadilha, meu pai está vindo com o exército por esse lado, por aquele lado, dava sinais com flecha, dizendo, olha, o perigo está perto, o perigo está longe. E Davi nunca se esqueceu disso. Que Deus coloque em nós, irmãos, um espírito de gratidão. De não nos esquecermos do favor que o nosso próximo faz, e muito menos dos favores de Deus. Às vezes vem uma prova na nossa vida, e a gente esquece de todos os bens que Deus fez. A gente agarra naquela prova e fica remoendo, reclamando, chorando, sofrendo por ela. E se esquece de quanta coisa boa Deus já nos fez. Que caia sobre nós esse espírito de gratidão, no nome do Senhor Jesus. Que caia sobre nós esse espírito de gratidão. De um momento para o outro, ele lembrou-se de Jonatas, pois o reino de Jonatas foi assolado por inimigos. Foram destruídos todos os que lá viviam, inclusive ele. E uma serva, uma empregada da casa, pegou esse menino, esse Mefibosete, devia ter uns 5 anos, no colo, e saiu correndo com ele. Ele era normal, ele andava perfeitamente. Para livrar ele do fio da espada de ser morto, ela saiu correndo com ele para livrá-lo da morte. E caiu. Caiu, o menino bateu as costas e ficou paralítico. Mas ficou vivo. Podia estar morto. Isso traz a nós, irmãos, um sentimento que Deus quer colocar no nosso coração. Vocês vão ver que Deus volta de novo no mesmo assunto, de gratidão. Alguém podia dizer, você deixou o menino aleijado? Olha o que você fez com o menino, mas não. Todos agradeciam porque ela salvou a vida do menino. Às vezes a gente faz alguma coisa, irmão, e não sai direito, não sai certo, mas Salomão já escreveu, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Deus sabe o intento do nosso coração, Deus sabe a intenção com que nós fazemos as coisas, e Deus julga não o resultado final, Deus julga a intenção do coração. Se você tem se sentido reprovado, não se sinta aprovado e abençoado por Deus essa manhã. Bendito seja Deus. Deus não se apega no que é ruim, irmão. Deus se apega no que é bom. Deus se apega no que é agradável. E o que sair de ruim a gente vai consertando ao longo da nossa vida. Importante é que nós tenhamos essa consciência. Senhor, eu reconheço que eu tenho falhado nesse quesito. Me ajuda, Senhor. Em oração você vai orando, Deus vai te fortalecendo. Mas se alguém entrou aqui acusado pelo diabo, o Senhor te liberta essa manhã em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E Davi lembrou-se e falou, mas será que sobrou alguém da casa de Jonatas? Esse Ziba, irmão, era servo deles. E sabia que o menino estava vivo. Que era o herdeiro de tudo que Saul possuía. Mas ele ficou bem quieto, usufruindo daquilo que não era dele. E Davi era muito astuto, muito esperto. Imediatamente ele percebeu, quando ele perguntou, ele falou, tem um filho de Jonatas, Mefibosete, que é aleijado dos 2 pés, está lá na casa de Maquir, em Lodebar. E Davi falou, então manda chamar ele aqui para mim. Bendito seja Deus. E a palavra diz, irmão, que ele ficava mendigando pelas esquinas, pela rua, porque não tinha como tirar o seu sustento. Glória a Deus. Mas o servo esqueceu dele, Davi esqueceu dele, o seu pai tinha morrido, mas o nosso Deus não esquece de ninguém, irmãos. Aleluia. Alamaia, Jesus. O nosso Deus não esquece de ninguém, irmão. Os amigos deixam, a influência passa, a juventude passa, a riqueza passa, a saúde passa, mas a misericórdia de Deus dura para sempre.
Pode dar glória a Deus essa manhã, que o mundo inteiro pode te virar as costas, o teu Deus te abraça com misericórdia. Glória ao nome do Senhor. Do dia para a noite, irmão. Não mandou carta, não mandou emissário, não mandou mensagem, mandou buscar. Irmão, não vai chegar notícia nenhuma de prenúncio de bênção na tua vida. Quando você abrir a porta, vai ser a própria bênção entrando na tua casa. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Imagina, irmão, aquele homem, não é, na rua ali, sem poder andar, porque era paralítico. Então, chega um soldado vestido com aquelas roupas bonitas, de carruagem. Você é Mefibosete? Ele já imaginou, meu Deus do céu, porque tem um ditado dos antigos que diz que o pobre, quando não apanha, está jurado. Eu já estou aqui aleijado, esses homens ainda vão me levar preso, de certo? Porque a gente só pensa o pior, irmão, que Deus coloque bons pensamentos na tua cabeça. Você só pensa desgraça, você só pensa coisa ruim, vai dar errado, vai perder, vai bater, vai falir, irmão, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Não profetiza coisa ruim para a tua vida não, profetiza coisa boa. Glória a Deus, não alimenta o inferno não, irmão, alimenta o teu Deus com a tua fé. Senhor, como Davi foi contra o gigante, eu vou fazer esse trabalho, eu vou investir nesse empreendimento, eu vou fazer esse curso, eu vou fazer essa viagem, em nome do Senhor dos Exércitos, e Deus te diz, eu serei contigo. Glória a Deus. Nós não estamos presumindo, irmão, certamente ele pensou coisa ruim, porque ele temeu. Quem vai receber uma bênção não fica com medo, fica feliz. Ele tremia, igual vara verde. Você é Mefibosete? Falou, sou eu. O rei está mandando te chamar. Chamando eu, que sou um cachorro morto. Ele não escreveu aqui, um cão morto. Ele falou, Senhor da glória. O que estava ruim ficou pior. Quando chegou na frente do rei, ele já curvou com o rosto no chão e falou, quem sou eu, um cão morto, para que o Senhor se lembre de mim? E Davi, percebendo o seu medo, falou, calma, fique em paz, porque eu vou usar de beneficência de Deus com você. Eu não vou te fazer mal, não, eu vou te fazer bem. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. E que ele faz, irmão, honra aquele homem pela amizade que tinha com Jonatas, seu pai. Bendito seja Deus. E diz aquele servo, você, teus filhos, teu servo vai restituir tudo que era dele, tudo que Saul deixou, e vocês vão trabalhar até o resto da vida para ele, para repor o que você pegou dele. Glória a Deus. Irmão, você está esperando justiça de Deus? Pode se alegrar, a justiça de Deus está chegando na tua vida. As pessoas só veem o teu mal, as pessoas só veem o que sai errado, só veem os teus erros, as tuas fraquezas, mas Deus não, Deus conhece o teu coração, e a palavra diz que muitas vezes Deus vira o rosto para a nossa transgressão, e faz a misericórdia triunfar sobre o juízo julga, condena, mata, irmão, extirpa, tira, joga fora, a misericórdia abraça, vira o rosto para o nosso pecado, e concede perdão. Essa manhã, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Bendito seja Deus. Bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor, irmão. Davi teve Saul nas suas mãos para o matar. Ele falou, Deus me livre de lançar a mão sobre o ungido do Senhor. Cortou o manto de Saul, falou, Deus me deu você na minha mão. Eu não matei porque não quis, e nem assim Saul teve piedade dele. Irmão, pode ficar tranquilo, que o diabo vai te procurar, mas não vai te achar. Ele vai querer te pegar, mas não vai conseguir. Tem um crente aqui para dar glória a Deus, irmão. Bendito seja Deus. O inimigo está te rondando, está te caçando, como um míssil apontado para você. Vou pegar, vou destruir o casamento, vou destruir o trabalho, vou destruir o ministério. A árvore que o pai plantou, o demônio não arranca. Você já passou na ânsia da morte, não morreu, não vai morrer, porque a palavra de Deus é vida para você. Arrepende-te, entrega-te ao Senhor, porque a tua vida vai ser mudada. Está preparado para a mudança, irmão? Está preparado para sair de Lodebar, Mandani? Vamos sair de Lodebar, igreja? Bendito seja Deus. Vamos comer na mesa do rei ou não vamos? Vamos aproveitar do melhor do Senhor. Crente tem que ser desgraçado, crente tem que ser miserável, crente tem que passar fome. Para trás de nós, Satanás. O povo de Deus é um povo abençoado. Recebe a bênção aí, irmão. Calaí, alamaia. Glória ao Senhor. Não, irmão, passamos sim um monte de aperto,
Um monte de luta, de guerra, porque passamos algumas por permissão de Deus, outras por imprudência nossa, e temos que passar, não tem como fazer. Mas o Senhor estando na nossa vida, toda arma que se levantar contra nós vai cair, no nome do Senhor Jesus. Tudo que se levanta contra nós, levanta para cair, irmão. A tua guerra está difícil, a tua luta está difícil, a tua força está acabando, mas o Senhor, o Deus de Israel, te diz: eu sou a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ó Mefibosete, que entraste aqui essa manhã, o rei manda te chamar. O rei manda te chamar, para você se assentar na sua mesa. E ele não disse para o servo: ele vai comer pão hoje comigo. De contínuo, ele vai comer pão na minha mesa. Ele é aleijado, você está vendo? Estou vendo. Quando ele quiser ver o jardim real, você pega ele no lombo, leva, põe ele lá no jardim. Quando ele quiser vir para o salão falar comigo, você pega ele no lombo, traz aqui no salão. Quando ele quiser ir na cidade, você põe ele no lombo, leva na cidade. Ô irmão, até hoje você foi desprezado, mas tem uma honra de Deus chegando na tua vida. Tem uma exaltação de Deus chegando na tua vida. Você também está vivendo uma miséria espiritual, teu coração está gelado, você não sente mais a presença de Deus, mas o Senhor te diz por essa palavra: a minha glória vai cair sobre a tua vida, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, a porta que Deus abre, demônio nenhum fecha. Irmão, preparemo-nos, irmão, porque Deus vai virar o nosso cativeiro. Deus exalta, irmão. Deus pega do monturo, do esterco e põe para sentar entre os príncipes. Era o caso desse homem. O Senhor abate e também exalta. Deus permitiu a prova passar na tua vida, o fogo, como está lá no norte, lá em onde, enfim, onde está tendo essas queimadas, mas depois que o fogo passa, nós fomos para Campo Grande agora semana passada, cheio de queimada naquela rodovia que vai, irmão Samuel, estávamos juntos, e você vê a terra tudo preta, mas já está uns renovinhos, desse tamanho assim, né, saindo umas plantinhas novas. Bendito seja Deus, glória ao Senhor. Ainda ontem Deus mandou a palavra aqui no culto das mulheres sobre a árvore. Deus corta tudo, tira tudo, mas não tirou a raiz, não foi, Macátia? Porque depois ela brota de novo. Glória ao nome do Senhor. E a palavra diz mais: a árvore ainda que cortada e apodrecida a sua raiz na terra, ao cheiro das águas soltará o seu renovo e não cessará. Seja você quem for, esteja você como Calima, Iala, Surialama, Cantalamaia, Curia, Salaia, Aleluia, Salá. Seja você quem for, esteja você como estiver. Hoje Deus está derramando água da vida sobre a tua vida. Dá glória a Deus. Hoje Deus vai derramar os dons do Espírito Santo sobre a tua cabeça. O diabo vai ter que sair do teu caminho. Satanás, Jesus Cristo te repreende. Salamaia, dá glória a Deus. Canta, irmão, canta o teu cântico de vitória. O rei manda te chamar. Larga toda tranqueira, larga todo vício, larga toda vida pregressa. Tem coisa nova de Deus aí, irmão. Santo é o Senhor. Tem coisa nova de Deus. Larga a tua vida passada. Se você está sentindo o chamado de Deus, o tanque está aqui cheio, nós se batiza agora. Entrega a tua vida a Deus, entrega o teu caminho a Deus, entrega o teu futuro, o teu passado, o teu presente, entrega todo o teu ser na mão de Deus. E o Senhor te diz: eu vou fazer de você uma nova criatura. Bendito seja o nome do Senhor. E assim, amados irmãos, nessa esperança, nós vamos vivendo os nossos dias, queridos, crendo que o Senhor tem coisa nova, coisa bonita, coisa maravilhosa para fazer na nossa vida. O sol, por forte que seja, irmão, mesmo o sol a pino no meio-dia, quando é no final da tarde, Deus esconde ele na palma da mão. Assim é tua prova. Hoje Deus pega ela e dá um peteleco nela, ela vai para longe da tua vida. Essa perseguição vai para longe da tua casa. Mandar de vocês crer que Deus está aqui, irmão.
Meus pés tá fogo puro, sentindo o pé pegando fogo com a glória de Deus. Está amortecido meu pé, irmão. Alaí, canta la mulher, salaía. Úria, Senhor. Deus vai passar na tua casa. Deus vai passar no teu trabalho. Na tua casa tem alguém lá parado, congelado pela fraqueza. O meu espírito vai lá agora e vai despertar alguém. Eu tenho um futuro maravilhoso para você, diz o Senhor. Eu tenho uma vida nova para você. Eu tenho um destino novo para te dar. Eu tenho dias de alegria, dias de contentamento. Eu vejo a tua casa em festa. Eu vejo você tocando, exaltando, glorificando a Deus. Dá glória a Deus, irmão. O adversário levou tudo, mas não levou a tua fé. Recebe aí a tua vitória no nome do Senhor Jesus. Kalima, Yeshua, Sagapopoli, glória ao Senhor. As portas do inferno prevalecerão contra você. Elas não prevalecerão. Porque o tempo é de Deus operar na nossa vida. O tempo é da palavra cumprir na nossa vida. E da igreja de Deus glorificar o Espírito e em verdade, irmãos. Então recebe essa palavra. Abraça ela. Porque o que Deus tiver que fazer, irmão, não vai ser amanhã, não vai ser daqui a pouco, vai ser agora. Irmão, estou ouvindo o som dos demônios correndo da tua vida. Dos demônios correndo do teu quintal, irmão. Daí da tua casa onde te perseguem. Lá do teu trabalho onde te perseguem. O inimigo está batendo em retirada da tua vida. Porque é o mandado do eterno, foge o rei do inferno. Quem crê nisso aí, dá um glória a Deus aí, irmão, com alegria. O rei do inferno está batendo em retirada. Então guarda a palavra de Deus. Abraça ela e não nega o teu Deus por nada. O adversário quer te convencer, larga a mão, larga, não dá mais nada para você, mentira do diabo. Eu tenho uma coroa de vida eterna para te dar, diz o Senhor. Fica firme, porque o que Deus vai fazer na tua vida é maravilhoso. Deus seja louvado. Nós vamos agradecer a Deus, irmão. Alguém sente de ser batizado hoje, agora, já? Tem coragem? Diz bem que tem aqui, deve ser tudo batizado já, né? Todos em paz? Todo culto tem batismo aqui na Alphaville, certo? É isso, irmandade? Todo culto. Sentiu de ser batizado, tendo servo de Deus ancião, vem e é batizado. Aliás, tem um batismo marcado aqui, tem que avisar, para a gente poder preparar. Irmão Paulo, vem agradecer para nós, irmão Paulo, por favor. Vamos agradecer a Deus e vamos pedir ao Senhor que dê a nós essa exaltação que a palavra prometeu. Irmandade, não deixe essa pandemia esfriar nós, irmão. Aqui é lugar de dar glória a Deus. Lugar, pode vir, meu irmão, lugar quietinho é no cemitério. Aqui é lugar de nós dar glória a Deus. Deus não é surdo, mas eu sou um crente feliz. Eu vou dar glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Tem problema que se Deus é surdo, não é. Se Ele não for surdo, Ele compreende a minha alegria. Se Ele for surdo, Ele vai ouvir hoje. Glória a Deus. Vamos juntos, ajoelhados, agradecer a Deus em santa oração. Glória a Deus, santo é o Senhor Jesus, aleluia a Deus. Glória a Deus, aleluia Jesus. Altíssimo Deus e Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, Senhor, voltamos de joelho diante da Tua presença, agora no término desse santo culto, onde a Tua presença, Senhor, está aqui, onde sentimos Tu passear no nosso meio, sentir a Tua presença, sentimos Tu falar conosco, amado Criador, graça nós Te damos pela boa ordem desse culto, pela orquestra, pela irmandade, por aqueles que estão assistindo esse santo culto em diversos lugares. Senhor, nós cremos que Tu foi ao encontro de cada um. Graça Te damos por tudo, maiormente pela Tua santa e poderosa palavra, a qual veio falar com as nossas almas, assim como aquele homem que estava esquecido na terra, Tu lembrou dele, hoje Tu lembrou mais uma vez do Teu povo e derramou a Tua virtude, a Tua glória. Graça Te damos por tudo, por Cristo Jesus, Teu Filho, bendito e eterno. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Deus te abençoe, meu irmão. Todos de pé, irmãos.
Vamos nos despedir com o cântico 57, 57. Lembrando a nossa irmandade, em especial os músicos, que 18h30 tem culto presencial novamente. Por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem bonito. Meu Criador, majestoso Senhor, sou grato a Ti por Teu grande favor, obra perfeita de grande valor, Tu operaste em mim por amor. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, eternamente, Senhor, eu serei. Na graça de Ti recebi, sempre Teu nome, ó Deus, exaltarei. A minha alma te louva, bom Deus, por ter mandado que fizesse herdeiro do céu. Jesus Cristo, alcancei o perdão. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, eternamente, Senhor, eu serei. Divina graça de Ti recebi, sempre Teu nome, ó Deus, exaltarei. Pelo Teu Filho amado Jesus, fui cumprida no céu, lá entrarei e verei Tua luz, contemplarei Tua face, ó Deus. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, eternamente, Senhor, eu serei. Divina graça de Ti recebi, sempre Teu nome, ó Deus, exaltarei. Glória a Deus, glória ao Senhor. Nós sempre fazemos, irmãos, a oração do Pai Nosso para a nossa irmandade que está lá na internet, que está nos acompanhando. Então, como nós falamos tanto das nossas irmãs, hoje a irmã Kátia vai vir fazer a oração do Pai Nosso aqui para nós. Glória a Deus. Ô, irmã Dani. Vem, não, você mesmo. Eu estou falando só para dar tempo para você chegar. Não vale abrir em São Mateus, hein? Tem que ser de cor. Vamos acompanhar a oração do... Pode vir aqui. E nós vamos depois fazer o encerramento. Aliás, você mesmo faz o encerramento do culto, tá bom? Mandar estenda as mãos, a serva de Deus vai orar aqui, onde eu estou, e vai fazer o encerramento do culto. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Oramos em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Que a paz que existe aqui, que o Espírito Santo que habita em nós, continue sempre habitando aonde nós estivermos, hoje e sempre. Amém. Deus seja louvado.